Muito bem, meu amigo, minha amiga, você está no Comente Bíblia e esse é o primeiro dessa semana. E no último vídeo nós mencionamos a morte do rei Ciro, né, com 70 anos, e isso foi no ano 529 a.C., conforme a datação da Bíblia em ordem cronológica. Agora, hoje eu queria iniciar aqui já fazendo um comentário para que você pesquise e tente encontrar uma resposta para uma questão. É que a última menção feita da idade de Daniel, ele tinha 91 anos, né? E isso foi no ano 537. Isso é, há 8 anos atrás, tá? Já o Ezequiel, a gente vinha sempre falando do Ezequiel porque ele tem 6 anos menos do que o Daniel. Ezequiel tem 6 anos menos que o Daniel. Porém, a última menção de escritos dele, de profecia, aconteceu no ano 571. Na época ele tinha 50 anos. Por que eu estou mencionando isso logo no início? É porque a gente não encontra aqui na Bíblia em ordem cronológica o momento exato da morte desses dois profetas. Tá? A gente não encontra na Bíblia em ordem cronológica. E por que a gente não encontra? Bom, provavelmente porque a história ela toma outro rumo. Até então, os judeus estavam cativos na Babilônia. Agora, porém, depois do último história de Daniel, aí na Cova dos Leões, ele com 91 anos, né? Para 92 anos, bom, acontece o retorno dos judeus para Jerusalém. E então a história vai se deter muito no que foi feito após o retorno dos judeus para sua terra. Então vamos dar seguimento hoje, meus queridos. Você que tem Bíblia em ordem cronológica, você pode procurar aí na página 964. 964. É o ano 529 a.C., onde fala do reinado de Cambises. Outros nomes, né? Tá bom? Cambises. Na época desse reinado, o que aconteceu foi que, até aqui, eles chegaram, eles fizeram ofertas para a reconstrução do templo, e no 7º mês em que eles estavam, né, 7º mês do ano em que eles saíram de Babilônia e chegaram em Jerusalém, naquele 7º mês eles começaram a fazer sacrifício. Na verdade, eles reergueram o altar a partir da base antiga. O templo, porém, começou a ser reconstruído desde o alicerce. O templo, o segundo templo chamado, não aproveitou a base do primeiro templo. Por quê? Porque conforme a ordem de Ciro, ele tinha falado que era 27 de largura, 27 de altura. Ele não só ordenou a construção do templo, mas ele deu outras medidas que não batiam com a medida ou as medidas do templo anterior, tá bom? Então vamos ao relato de Esdras, no capítulo 4, do versículo 6 ao 16, nós vamos ver assim, que no início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos, né, próprio da Mesopotâmia, tanto a parte sul quanto o norte. Aram, Padã Aram, terra ali do Abraão. Versículo 8 diz: o comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. Vamos à carta. O versículo 9 diz assim: o comandante Reum e o secretário Sinsai e o restante dos seus companheiros, os juízes e oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque, Uruque, que é Iraque hoje, tá? E da Babilônia, né? Os elamitas de Suzã, Elam, você vê no mapa, Elam bem perto aí, né? Perto aí. Versículo 10 diz: e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e em outros lugares a oeste do Eufrates, escrevem os seguintes termos. Bom,
Aqui, essa primeira parte da carta, eles estão se identificando. Quem são eles? E aqui está exatamente dizendo que é a liderança daquele povo que Assurbanipal, quem é esse? Era aquele rei da Assíria que levou o povo de Israel, ou do Reino do Norte, todo para lá, né? Foi em 3 parcelas. Na verdade, o pessoal do leste já tinha ido, depois foi a parte do norte, extremo norte, né? E por último, a região de Efraim, que era ali Samaria, ali, logo do território de Benjamim, subindo aí. Lembra que ele mandou que se fizesse cultos ao Deus de Israel para que as feras parassem de devorar, de destruir as pessoas que estavam morrendo ali? Pois é, foi o Assurbanipal, rei da Assíria. E esse pessoal agora está insatisfeito com os judeus que retornaram para Jerusalém e estão reconstruindo não só o templo, mas reconstruindo tudo. Vamos dizer assim, o sacerdócio, já tem sumo sacerdote, está colocando tudo no lugar, sabe? É o sistema religioso que está sendo reedificado. Eles chegaram com a história de que queriam ajudar na construção. Zorobabel e a liderança dos judeus não aceitaram. Por que não aceitaram? Simples. Eles não têm nada a ver com o povo judeu. Não tem nada a ver. Samaritanos, aqui, na verdade, é esse ajuntamento que eu acabei de ler aí. E você pode conferir no versículo 9 de Esdras 4. Quem são essas pessoas? Por isso é que há uma rixa, desde o retorno dos judeus da Babilônia até a época de Jesus, essa rixa e divisão entre judeus e samaritanos. Porque eles vieram há muito tempo, antes, na época da Síria, antes da Babilônia tomar o controle, e antes bem antes dos 70 anos de cativeiro do Reino do Sul, no caso de Judá, tá bom? Vamos ao conteúdo da carta, que está no versículo 12, né? Mas no versículo 11 de Esdras 4 diz: esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Xerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde. Olha bem, foi Ciro que enviou e deu ordens e deu provisões, né? Então os judeus estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparo nos muros e consertando os alicerces. Veja bem, não é só o templo e o sistema religioso, mas toda a cidade agora estava sendo reconstruída. Versículo 13 vai dizer assim: além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Eita, rapaz, pegou mesmo no calcanhar de Aquiles, de todo rei, estadista, governador, né? Tipo, vocês vão perder a boquinha, ou ninguém vai mais. A acusação é essa. A acusação é essa. Eles não vão mais pagar impostos, porque são rebeldes, né? E aí, quando fala em dinheiro, do Fufas, eita, é mesmo, né? Eles estão reconstruindo, quem foi que mandou? Foi Ciro. Ele deu provisão para isso? Foi. Ele recebeu a ordem de Deus para isso? Foi. Mas tem um problema aí que é mais grave, né? A gente vai deixar de receber dinheiro? Poxa vida, peraí. Olha o versículo 14, a continuação da acusação. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós lhe enviamos esta mensagem ao rei, né? A fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores, né? Dário, Ciro. Nesses arquivos, o rei descobrirá e saberá que esta cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias. É um lugar de revoltas desde as épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. É mentira? É. Não é por causa da rebelião com relação ao governo que Jerusalém foi destruída, mas rebelião contra Deus, os princípios de Deus, os preceitos de Deus, a aliança que tinha com Deus. Eles receberam avisos e avisos e avisos, mas não quiseram dar ouvidos. Continuaram idolatrando, né? E, bom, na verdade eles se endureceram contra o rei. Você lembra aí da história, como é que foi antes de Jerusalém ser destruída. Só olhar os vídeos aí para trás, né? Então, no versículo 16, termina dizendo que, nós informamos ao rei que essa cidade, se a cidade for construída, os seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. Olha aí. O que estão dizendo agora
é que não só Jerusalém vai parar de pagar impostos, mas ela vai dominar tudo, a oeste do Eufrates, até o limite com o Egito. Jerusalém vai dominar tudo ali, né? Vai se estabelecer como reino, e ninguém mais vai subjugar Jerusalém. Então, enquanto ainda está bom, vamos deixar do jeito que está, ela desolada, destruída, sem muro, não edificada. A ideia era essa. E por que eles estão fazendo isso? Por vingança. A Bíblia diz, o Senhor diz assim, ó, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eu estava falando isso hoje mesmo com alguns aqui em casa. As pessoas falam muito dos que pregam a palavra e caem, porque não entendem que a glória de Deus pertence só a Deus, e ele não divide essa glória com ninguém. Porém, muita gente esquece que a vingança também pertence exclusivamente ao Senhor. E eles estão usando de vingança aqui. Porque assim, eles estavam há algum tempo ali e queriam fazer parte dessa obra, sendo que eles são politeístas. E Jerusalém caiu e foi para o cativeiro exatamente por esse ponto. O primeiro mandamento, monoteísmo, ou seja, somente a Deus poderia adorar. E os samaritanos politeístas, né, que passaram a adorar a Deus somente por uma questão de que alguns estavam sendo despedaçados por feras, e o rei da Síria, Assurbanipal, disse, não, é só vocês começarem a adorar ao Deus do local aí, que esse tempo ruim vai passar, entende? Então, misturar, associar os monoteístas com os politeístas, ou seja, misturar o povo judeu que acabou de chegar com aquele povo, né, que não tinha realmente um relacionamento, uma aliança com Deus, seria algo terrível, tenebroso. Jerusalém ia começar a ser penalizada novamente. Por causa dessas alianças com povos estranhos, é que eles caíram. Um dos avisos que era recorrente desde a época de Moisés, veja bem, Moisés dizia, não faça aliança com os povos daquela terra, porque eles serão um laço para vocês. Os deuses deles serão um laço para vocês. Vocês vão cair. Vocês vão perder essa terra que Deus está dando para vocês. Se vocês fizerem isso, não façam isso. Bom, eles fizeram e caíram. Agora, os caras vêm querendo que eles façam de novo logo no início, depois de passados 70 anos de perda. Não é assim. Então, eles não aceitaram. Existe um preço, queridos, para um posicionamento. Geralmente, quando as costas ainda estão ardendo de peia, a gente lembra esses princípios básicos que Deus estabeleceu como regra para a nossa vida com Ele e os nossos relacionamentos com outras pessoas, né? Eles tinham acabado de sair de um cativeiro de 70 anos e iam cometer o mesmo erro de forma alguma. Agora eles estavam reorganizando, reatando a aliança com Deus, e agora eles iam cometer um erro, né, básico desse? Não, eles não podiam. Por outro lado, existe um preço a ser pago para que você mantenha seu relacionamento com Deus. Existe um preço a ser pago se você quer levar Deus a sério e viver realmente na presença de Deus. E não quebrar os princípios, preceitos que Ele determina para mim e para você. Quando você passa por cima desses princípios e preceitos de Deus, automaticamente, pela mesma palavra já estabelecida, que você quebrou, pelos princípios que você quebrou, ali você vai ser quebrado, né? E isso é pecado, porque toda transgressão, todo tipo de transgressão constitui pecado. E isso está na Bíblia, ok? E Deus não tem por inocente aquele que está transgredindo ou que está pecando. Ele dá avisos e avisos e avisos quantas vezes forem necessárias. Porém, o Senhor, Ele não vai ter por inocente aquele que está vivendo em pecados. Queridos, eu quero que vocês me acompanhem no próximo vídeo, em Esdras, no capítulo 4 ainda, do versículo 17 ao 22, que vai falar sobre o resultado que deu, né, essa carta que eles enviaram lá por inveja, né, eles enviaram lá para o rei Xerxes, tá? Da Babilônia, tá ok? Fique com Deus. No próximo vídeo a gente dá seguimento, se Deus quiser.